A partir de agora, programa HoffCast, com o Dr. Silvio de Freitas. Um bate-papo sobre harmonização facial. HoffCast. Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Silvio de Freitas e estamos inaugurando aqui na Adore Mais FM o nosso programa HoffCast, diretamente dos estúdios da Adore Mais FM na Avenida Paulista, e eu tenho certeza que será um final de tarde abençoado com a presença de todos vocês na inauguração nesse nosso primeiro programa de harmonização facial aqui pela Adore Mais FM. Antes de me apresentar e conversar um pouquinho mais com vocês sobre o assunto que me traz nesse programa e nessa inauguração, eu quero fazer alguns agradecimentos. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui, de estar conversando aí com você que nos ouve pelo rádio na Adore Mais FM, no 102,1 FM, ou pelo Instagram, @AdoreMaisFM, e também pelo YouTube, Adore Mais FM. Você tem todas essas possibilidades para escutar esse nosso programa e escutar a Adore Mais. Você também pode ouvir diretamente no aplicativo da Adore Mais FM todos esses programas maravilhosos que aqui a gente tem a possibilidade de passar para vocês. Quero agradecer também à Adore Mais FM, na pessoa da Elisângela Gomes, pela oportunidade de estar aqui, de propagar um pouquinho daquilo que eu faço profissionalmente, daquilo que me realiza enquanto pessoa e enquanto profissional. O lema do nosso negócio, da nossa clínica e da nossa escola, como eu vou contar daqui a pouquinho para vocês, é paixão por cuidar e educar. Então agradeço a Adore Mais FM pela oportunidade de estar aqui, executando um pouquinho daquilo, exercitando um pouquinho daquilo que é a minha paixão. Fazer, propagar conhecimento, ensinar assuntos de harmonização facial. E esse é o tema do nosso programa. O nosso programa é o HoffCast. Para quem não sabe ainda, Hoff, as letras H-O-F, significam harmonização orofacial. Portanto, esse é o HoffCast número 1, meu Dr. Silvio de Freitas, aqui na Adore Mais FM. Quero agradecer ainda a Aline, a minha esposa, a minha sócia, que está sempre comigo, estamos sempre juntos nessa batalha no dia a dia, enfrentando os desafios de um casamento, enfrentando os desafios de uma vida junto, de tocarmos o nosso negócio à frente e de levarmos como meta essa nossa paixão por cuidar e educar. Bom, e agora eu quero contar um pouquinho mais para vocês, um pouco mais de mim. Quem é Silvio de Freitas, o que eu faço, a quem eu me dedico, o que eu exerço profissionalmente, para que vocês possam aí logo já nesse primeiro programa me conhecer um pouco melhor. E fiquem aqui comigo até o final, que hoje nós vamos tirar muitas dúvidas de vocês através aqui do nosso WhatsApp sobre harmonização facial. Então não saiam daí e fiquem comigo. Eu sou Silvio de Freitas, sou cirurgião dentista, formado há 28 anos, tenho já bastante tempo de estrada aí na odontologia. Os meus primeiros 14, 15 anos de cirurgião dentista me dediquei às áreas de cirurgia, às áreas de dentística, de periodontia, sempre preocupado com a questão da estética do sorriso e do bem-estar de saúde e de estética que eu poderia trazer para o meu paciente. E aí, nesse sentido, ali por 2009, 2010, eu comecei a me dedicar a uma área nova ainda, à época na odontologia. Comecei a me dedicar a uma área que, na época, a gente chamava de estética orofacial, porque não tínhamos ainda este nome Hoff, harmonização orofacial.
E fiz ali os meus primeiros cursos de formação em toxina botulínica, aprendendo um pouquinho mais como que esse fantástico medicamento podia auxiliar ao cirurgião dentista na sua profissão, tanto da maneira terapêutica, quanto logo em seguida pensando em estética, devolver uma melhora, dar uma melhor estética para o nosso paciente. E aí foi uma sequência natural. A minha história nessa especialidade, ela se confunde com a história dessa especialidade propriamente dita na harmonização orofacial. Então vieram logo após os procedimentos de toxina botulínica, os procedimentos de preenchedores com ácido hialurônico, os procedimentos de bioestimuladores de colágeno e assim por diante. E esta área dentro da odontologia foi crescendo absurdamente. A gente hoje fala que a harmonização orofacial, que é uma especialidade da odontologia, ela é tão grande que ela tem subespecialidades. A gente tem uma área mais voltada para cirurgias, outra mais voltada para toxina botulínica, outras mais voltadas para preenchimento de ácido hialurônico. Enfim, o objetivo desse programa é poder levar para todos vocês um pouco mais de conhecimento sobre o que é a harmonização facial. Esse programa está sendo feito com muito carinho, com muita dedicação, para que a gente possa atingir o coração do maior número de pessoas possível e a gente levar informação. Logo na sequência, no passar do tempo, nós começamos a dar curso de harmonização facial. Eu ministro aulas desse tema desde 2012. Então lá se vão 12 anos dando aula, formando profissionais da área da saúde nessa fantástica especialidade, porque é uma especialidade que, além de se preocupar com as questões de saúde dos nossos pacientes, se preocupa principalmente com a questão da autoestima. O que eu falo sempre para os nossos alunos profissionais da área da saúde é que nós não vendemos toxina botulínica, que as pessoas conhecem como Botox, nós não vendemos seringa de ácido hialurônico, nós propiciamos uma melhora de autoestima. Nós vendemos felicidade, empoderamento. E todos nós sabemos que essas questões são de suma importância para o desenvolvimento e para a confiança de todos nós. Então, nós vamos levar nesse programa, e o objetivo do HoffCast é trazer esclarecimento de dúvidas a respeito de harmonização facial, porque existe muita informação desencontrada, existem muitas lendas a respeito desse tema, não é mesmo? Existem também alguns preconceitos de algumas pessoas, algumas informações desencontradas que podem levar você que está me ouvindo agora a ter dúvida se esse é um bom procedimento para você ou não, do que se trata. Então, neste programa, o HoffCast 01, nós vamos discutir um pouco mais com você sobre todas essas questões, sobre a harmonização orofacial como um todo. E eu quero que desde já você esteja totalmente à vontade para nos mandar as perguntas, dúvidas, comentários que vocês queiram mandar através do WhatsApp 11 9 7610 9798. Mais uma vez, 11 9 7610 9798 é o WhatsApp que está liberado, disponível a partir de agora, para que você possa me mandar a sua dúvida, a sua questão, o seu comentário sobre harmonização facial, que eu vou ter o maior prazer em esclarecer ao vivo aqui para você no nosso programa HoffCast, aqui na Adore Mais FM. Lembrando que você também pode
ver esse programa pelo YouTube da Adore Mais FM e pelo meu Instagram, @dr.silviodefreitas. Se você ainda não me conhece no Instagram, se você ainda não me segue, essa é uma excelente oportunidade. @dr.silviodefreitas é o meu Instagram para que você possa também me encontrar além deste programa e deste momento. Portanto, a partir de hoje, todas as terças-feiras, às 17 horas, estaremos aqui na Adore Mais FM fazendo aquilo que a gente mais gosta. Como eu sou professor há 12 anos, uma das minhas maiores felicidades é falar sobre isso, é explicar sobre isso, é comentar sobre esse universo fantástico da harmonização facial. E a Adore Mais FM está me dando essa oportunidade. Portanto, a partir de hoje, todas as terças-feiras, às 17 horas, eu tenho um encontro marcado com você aqui na Adore Mais FM para conversarmos sobre harmonização facial. Antes de mais nada, lembrando que eu estou à sua disposição no WhatsApp 11 97610 9798. Bom, como é que vai acontecer o HoffCast? Esse é um primeiro programa, né? Este é um programa de inauguração, um programa de abertura. Estou muito feliz por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E o meu objetivo é também poder trazer para vocês convidados que são profissionais também da área de estética de face, para trazer mais conhecimento, para trazer mais esclarecimentos a todos vocês sobre assuntos relacionados à estética de face. Então, sempre na última terça-feira do mês, nós traremos aqui convidados muito especiais também para conversar e bater um papo comigo a respeito de harmonização. E estamos preparando para esse final de mês, para a última terça-feira desse mês, um convidado muito especial. Não percam essa oportunidade. Então, sempre traremos aqui convidados que falem com excelência, com ética, com seriedade desse universo que muitas vezes é polêmico, que muitas vezes gera dúvida, gera desencontro de informações, e é para isso que a gente está aqui. Vamos fazer um pequeno break e a gente já volta. Você está ouvindo HoffCast com o Dr. Silvio de Freitas. Um bate-papo sobre harmonização facial. Entre em contato com o Dr. Silvio de Freitas através do WhatsApp 11 9 7610 9798. 11 9 7610 9798. Siga o Dr. Silvio Freitas no Instagram, @dr.silviodefreitas. HoffCast com o Dr. Silvio de Freitas. Estamos apresentando HoffCast com o Dr. Silvio de Freitas. Um bate-papo sobre harmonização facial. Bom, vamos lá. Então vamos começar a esclarecer um pouco mais sobre o que é harmonização facial ou harmonização orofacial, né, que a gente no meio chama por essa sigla de HOF, né? H-O-F, HOF, que seria harmonização orofacial. Do que se trata isso? Esse termo e essa especialidade, este nome, ele surgiu ao longo do desenvolvimento que várias categorias profissionais passaram ali pelos anos de 2012, 2013, 2014, onde a odontologia e outras categorias profissionais foram desenvolvendo técnicas
específicas de estética facial. Então, eu recebo sempre o comentário, a pergunta, a dúvida, né, que é normalmente o que passa e o que aparece na mídia, em que as pessoas confundem a harmonização facial como sendo sinônimo de preenchimento facial, né? Aquele procedimento que dá volume para o seu rosto, que muda o formato do seu rosto, que faz com que você, se for feito de maneira exagerada e fora da medida, fique com um aspecto não tão legal, né? Um aspecto um pouco estranho, um pouco exagerado. Então eu recebo uma objeção grande de algumas pessoas, de alguns pacientes, que falam assim, não, eu não quero fazer harmonização, porque eu não quero mudar o meu rosto, porque eu não quero aumentar os volumes, eu não quero parecer com outra pessoa, eu quero ser eu mesmo, mas eu gostaria de melhorar algumas coisas no meu rosto. Então, vamos entender logo de cara que a harmonização é um conjunto de procedimentos, né? Um conjunto de técnicas que, quando utilizadas em associação, traz uma maior harmonia para a estética de face. Por isso o nome harmonização facial. Então vamos lá, Dr. Silvio, toxina botulínica, que as pessoas conhecem como Botox, é harmonização? Claro. Também é harmonização preenchedor com ácido hialurônico? Sim. Também, vamos lá, bioestimuladores de colágeno, nós temos as pequenas cirurgias, né, que são feitas esteticamente na face, que também fazem parte desse universo da harmonização. Nós temos os fios faciais, que são uma ferramenta fantástica no sentido de trazer um lift, uma suspensão naquela face que está já um pouquinho caída e com algum grau de derretimento facial. Nós temos procedimentos realizados pela pele, sim, como ativos, para diminuir as manchas, para melhorar a questão do melasma, controlar esse problema que é bastante comum e que não tem tratamento, mas que pode ser controlado, para uniformizar a tonalidade da pele através dos peelings, para rejuvenescer a pele também com essas ferramentas. Então, são ferramentas e ativos, substâncias que podem ser colocadas através da pele, no que a gente chama de drug delivery. São procedimentos onde esses ativos são colocados na pele de fora para dentro. Os bioestimuladores de colágeno, onde a gente coloca esses produtos internamente e aí eles vão agir de dentro para fora, induzindo formação de colágeno, melhorando a qualidade da pele, e aí a gente consegue tratar tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. E tudo isso faz com que a harmonização facial seja hoje uma especialidade, como eu comentei antes, muito grande. Nós temos profissionais que se dedicam mais às partes cirúrgicas. Quais cirurgias, Dr. Silvio, são feitas na harmonização? Uma das mais conhecidas, e que foi bastante realizada há algum tempo atrás, é a cirurgia de bichectomia, onde se removia ou ainda se remove uma parcela da gordura na lateral do rosto para dar um efeito de afinar o rosto. Uma outra cirurgia que a gente faz e executa bastante nesses procedimentos de harmonização é a lipoaspiração da região aqui do pescoço, que as pessoas chamam como região de papada, né? Então a gente tem cirurgias para resolver essas questões. Temos ainda uma outra cirurgia que não é muito conhecida do público em geral, mas a nossa função aqui é essa, é te contar tudo que a gente pode ter de técnica e de ferramenta. É uma cirurgia feita para que a gente diminua a distância, a altura do lábio, logo abaixo do nariz. É isso mesmo. É para aquele paciente que, ao sorrir e ao falar, não mostra muito os dentes da arcada superior. Isso normalmente acontece
com as pessoas que estão ficando um pouquinho mais velhas, né? E aí a gente tem uma queda, uma flacidez do lábio superior. Então, esta cirurgia remove uma porção de pele logo abaixo do nariz, fazendo com que a distância entre o nariz e a boca fique menor. E aí, então, projeta mais o lábio superior, gira mais o lábio superior e mostra um pouquinho mais os dentes da arcada superior. Como é que chama essa cirurgia? Essa cirurgia tem um nome bonito chamado lip lift. Então, o lip lift também é uma cirurgia realizada dentro aí do espectro da harmonização facial. Nos preenchedores faciais, hoje, o melhor produto, o melhor material que nós temos para fazer esse preenchimento facial são os ácidos hialurônicos. Então, hoje, o que impera, o produto que a gente mais realiza com essa finalidade são os ácidos hialurônicos, porque são produtos extremamente seguros, né? Ácido hialurônico é uma substância que nós produzimos normalmente no nosso corpo, na nossa pele, e aí nós temos a possibilidade de fazer este preenchimento em várias áreas do rosto. Uma das mais pedidas, uma das mais conhecidas é o preenchimento labial. E daqui a pouquinho eu vou conversar um pouquinho mais com vocês a respeito de técnica, se fica bom, se não fica bom. E você tem aí a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas comigo. Então não esquece, manda mensagem aqui para mim no WhatsApp 11 97610 9798, que eu vou ter o maior prazer em tirar todas as suas dúvidas. Tá me ouvindo aí falar de harmonização? Tem dúvida sobre alguma coisa? Manda mensagem aqui no 976109798, que eu vou responder aqui ao vivo para você. Lembrando também que você pode me mandar mensagem no Instagram, no @dr.silviodefreitas. Bom, estava falando de preenchimento. Um dos preenchimentos mais comuns, mais conhecidos, que os pacientes mais me pedem, são os preenchimentos de ácido hialurônico em lábio, para que a gente consiga dar um aumento no volume do lábio, para que a gente consiga melhorar a estética dessa região, e aí a gente consegue dar um aumento nessa região aqui do lábio, deixando o lábio mais bonito, deixando o lábio mais evidente, deixando o lábio mais atraente, sem exagero. E é essa a finalidade. E aí, já me passaram uma pergunta aqui que daqui a pouquinho eu vou fazer essas perguntas, responder essas perguntas para vocês. Então, manda mensagem aqui pra gente no 11 9 7610 9798 ou nos canais aqui da Adore Mais FM, que teremos o prazer de responder para vocês. Bom, onde mais, doutor Silvio, a gente pode fazer preenchimento com ácido hialurônico no rosto? Depois do lábio, uma região que sempre é solicitada para a gente é a região das olheiras. Então essa região também é muito importante, melhora muito esteticamente. Sabe aquele aspecto que você está mais cansado, que parece que você não dormiu à noite, né? Que você fica com aquela olheira mais funda e as pessoas olham para você e você tem sempre aquele aspecto de cansado, aquele aspecto de que não dormiu bem, né? E muitas vezes essa questão pode ser melhorada com o preenchimento de ácido hialurônico na região das olheiras. Então é uma região que muito comumente a gente faz preenchimento com ácido hialurônico. Outra região muito interessante, olha gente, como esse universo do preenchimento de ácido hialurônico, ele é enorme, ele é fantástico, né? O quanto de recurso um bom profissional de harmonização pode te dar
para melhorar a estética do teu rosto. E uma outra região bastante pedida também é o preenchimento na região de nariz. É isso mesmo, o que nós chamamos de rinomodelação. Então, a rinomodelação com ácido hialurônico é um procedimento feito sem dor, com anestesia. Lembrando que eu sou cirurgião dentista, então a gente faz aí todo um bloqueio anestésico com anestesia odontológica mesmo, aquela mesma que você toma quando você vai ao dentista, e a gente consegue fazer um preenchimento tanto de nariz quanto de lábio com total conforto para o nosso paciente, né? Com total tranquilidade, sem o nosso paciente ter dor. Então, se a dor é uma objeção sua, você tem o receio disso, falando, eu não vou fazer a harmonização porque dói, porque vai doer, não se preocupe, porque nós temos ferramentas para deixar esse procedimento muito confortável ou praticamente sem nenhuma sensibilidade, como na região de nariz e na região de boca. Bom, Silvio, o que se faz na região de nariz, né? Como é que eu vou preencher o nariz com ácido hialurônico e como é que ele vai melhorar? É claro, gente, que em alguns casos, quando a gente tem aquela pontinha do nariz muito caída para baixo, quando a gente tem aquele nariz com uma elevação muito grande na região do dorso, sabe aquela voltinha aqui, aquela convexidade na região do dorso do nariz, e é uma situação muito evidente, muito importante, é óbvio que aí a indicação da rinoplastia, da cirurgia plástica mesmo de nariz, ela passa a ser muito importante e numa parte dos casos a melhor das indicações. Tá? A rinoplastia realizada com um cirurgião plástico, né, é uma cirurgia aí a nível hospitalar, com anestesia e assim por diante. Bom, mas e a rinomodelação com ácido hialurônico? Ela não pode ajudar? Sim, essa é a finalidade. Então, aquele nariz onde a gente não tem que fazer grandes mudanças, que a gente não tem que fazer grandes alterações, né? Ou que até tem uma condição um pouquinho pior esteticamente, mas que a gente consegue melhorar a estética, a gente pode fazer sim com o ácido hialurônico. Então nós conseguimos disfarçar aquela elevação do dorso do nariz, do ossinho do nariz aqui em cima, nós conseguimos levantar a ponta do nariz para aqueles pacientes que têm a pontinha do nariz para baixo, né? São todos procedimentos feitos com ácido hialurônico que a gente pode melhorar bastante. Tá gostando da explicação e do que a gente pode fazer e do que é harmonização facial? Manda mensagem para mim pelo WhatsApp 11 97610 9798 e deixa a sua pergunta, deixa o seu comentário que eu vou responder para você aqui no nosso programa HoffCast 01 na Adore Mais FM. Lembrando que você também pode ouvir esse programa pelo aplicativo da Adore Mais FM, é só baixar o aplicativo Adore Mais FM e também acompanhar no Facebook e no YouTube Adore Mais FM. Vários canais de acesso para que você esteja onde estiver no mundo, em qualquer lugar, consiga nos ver e nos ouvir e entender um pouco mais sobre o que é harmonização facial. Para a gente começar aí, finalizar essa etapa e eu poder daqui a pouquinho responder as suas perguntas, vamos lá. O que mais a harmonização pode fazer? Eu falei um pouquinho dos fios, né, dos fios faciais. Os fios faciais são mais uma ferramenta muito importante desse universo da harmonização, porque eles podem fazer duas coisas muito importantes. A primeira delas é fazer um lift, é fazer uma suspensão dos tecidos da face. Então, vários pacientes vêm com a queixa, e pode ser que seja essa a sua queixa, de você aí que está me ouvindo no trabalho, no carro, pelo aplicativo ou me vendo pelo YouTube, pelo Instagram,
do rosto caindo, do rosto derretendo, da pele ficando mais flácida, né? Então, será que tem alternativa para isso? Claro, gente. Isso é uma das coisas que mais a gente trata na harmonização. Essa possibilidade de suspender, de fazer um lift de face, tá? E você ter um aspecto mais jovem. O que eu sempre falo é o seguinte: eu não quero transformar o meu paciente em outra pessoa. Eu quero que ele continue sendo a mesma pessoa, só que mais bonita. Talvez parecendo com você mesmo alguns anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás. E esse é um dos objetivos também da harmonização. É fazer com que você se sinta rejuvenescido, com o seu aspecto parecendo de você mesmo alguns anos atrás, e não com o objetivo de transformar você em outra pessoa, fazer com que você fique completamente diferente, né? Os fios faciais, portanto, podem ser feitos de PDO. Esse é um nome que muita gente conhece, muita gente me pergunta por aí no mercado: o que são os fios de PDO? Os fios são substâncias feitas com esse material chamado polidioxanona, que é um material que tem dupla finalidade. Ao mesmo tempo que ele pode fazer um tracionamento, suspendendo esses tecidos da pele e do rosto que já caíram, ele também faz a bioestimulação de colágeno, um assunto que eu vou conversar com você daqui a pouquinho mais sobre ele. Então os fios, eles tanto suspendem o seu rosto, quanto estimulam a sua pele a formar mais colágeno. Uma ferramenta fantástica, né? Que mais da harmonização, para a gente passar para as perguntas? Bioestimuladores de colágeno. Acabei de falar que os fios fazem bioestimulação, mas a gente também tem materiais que são bioestimuladores de colágeno propriamente dito. São materiais que que induzem a tua pele a formar colágeno. Vamos lembrar que colágeno é uma proteína que o seu corpo precisa produzir. Então, não tem como eu, Silvio, te dar colágeno, injetar colágeno em você, fazer alguma coisa para que você tenha de uma hora para outra esse colágeno. O seu corpo precisa fabricar essa proteína chamada colágeno, que é uma proteína fundamental na firmeza da pele. Quando a gente passa ali dos 30 e poucos anos, a quantidade de colágeno que a gente vai produzindo no rosto, ela vai diminuindo. Então a nossa pele, com o passar do tempo, vai ficando mais flácida, menos tensa, mais suscetível a essa queda e não vai ficando tão bonita. Portanto, os bioestimuladores de colágeno têm a função de melhorar a qualidade da sua pele, rejuvenescer a qualidade da sua pele, trazendo mais colágeno, fazendo com que a sua pele induza mais colágeno. E para a gente finalizar esse bloco, eu quero te dizer uma das grandes funções da harmonização facial hoje, no meu entendimento, que é a de gerenciar o seu processo de envelhecimento na face. Como isso? Com a associação de todas essas técnicas que eu estou te contando, que eu estou te esclarecendo, e com a colaboração do paciente, a gente consegue fazer um conceito que eu desenvolvi, que eu chamo de Managed Aging, ou seja, gerenciar o envelhecimento do seu rosto. Isso é possível, Dr. Silvio, hoje? Sim, isso é completamente possível. E para que eu consiga te entregar isso, você como meu paciente, eu
preciso que você faça a sua parte e eu preciso que você me deixe fazer a minha parte. Então, dentro desse conceito do Manage Aging, está as atitudes, as condutas que você, como paciente, precisa tomar. Quais são elas? Em primeiro lugar, usar protetor solar. Isso é de suma importância. Então, a gente não pode esquecer de passar protetor solar, a gente não pode esquecer de levar para o trabalho, para passar ao longo do dia, porque muitas vezes ele precisa ser repassado ao longo do dia. Vamos lembrar que protetor solar não é só para quando você vai à praia, ou para quando você vai à piscina, para quando você vai ficar exposto ao sol num ambiente externo. O protetor solar também é fundamental para as luzes internas do seu ambiente de trabalho, do seu escritório, da sua casa, do seu computador. Então, uma escolha, uma conduta sua como paciente que é fundamental é protetor solar. A segunda delas é hidratação. Isso mesmo, gente, tomar água. Você sabia que 70% da nossa pele é constituída por água? É isso mesmo. Então, a pergunta que eu faço para os meus pacientes é assim: como que você quer ter uma pele bonita se você não toma água? Tá? Então, essa é uma outra conduta. E todas essas dicas que eu estou te dando, você pode fazer a partir de agora. É sua opção, é sua escolha fazer. Tá? Outra questão que é muito importante, que você aí que está me ouvindo pode começar a fazer e tomar como uma atitude desde já, é a suplementação com algum profissional, que seja comigo, com qualquer outro profissional, a suplementação alimentar, com vitaminas, com antioxidantes, com sais minerais. Essa suplementação também é muito importante para a qualidade da pele, para melhorar o metabolismo, para deixar a sua pele mais bonita. Então, acompanha comigo. Fotoproteção, que é o protetor solar, hidratação, suplementação e a outra coisa que você que quer se manter jovem por mais tempo e fazer manage aging é me procurar. Procurar um profissional que faça harmonização, que faça estética de face, para que a gente possa fazer a nossa parte. Tudo isso que eu estava falando para você agora. O Botox, o bioestimulador, o fio, o ácido hialurônico, os tratamentos de pele. E aí, nós dois juntos, você fazendo a sua parte e eu fazendo a minha, eu garanto para você que eu consigo gerenciar, retardar a velocidade com que você vai demonstrar o envelhecimento na sua face. Não é fantástico isso, gente? Manage Aging é a palavra, é o termo, é o conceito que eu quero que vocês entendam, que hoje, na minha opinião, é uma das coisas mais importantes da harmonização facial, tá ok? Nós vamos fazer um pequeno intervalo, um break rapidinho, e na volta eu vou começar a responder, porque tá cheio de pergunta aqui, vou começar a responder as perguntas de vocês, e aí, obviamente, a gente vai falando um pouquinho mais sobre esse fantástico tema. Até já! Você está ouvindo HoffCast, com o Dr. Silvio de Freitas. Um bate-papo sobre harmonização facial. Entre em contato com o Dr. Silvio de Freitas através do WhatsApp 11 9 7610 9798. 11 9 7610 9798. Siga o Dr. Silvio Freitas no Instagram, @dr.silviodefreitas. HoffCast, com o Dr. Silvio de Freitas. Estamos apresentando HoffCast, com o Dr. Silvio de Freitas. Um bate-papo sobre harmonização facial. Vamos lá, gente. Estamos de volta e agora é a hora de comentar,
de responder, de tirar as dúvidas. É a hora do nosso programa em que a gente vai fazer uma interação muito gostosa com vocês para esclarecer tudo o que você quer saber a respeito de harmonização. E eu vou começar direto com duas perguntas que a gente teve aqui no chat do YouTube. Então vamos lá. A Bruna Gonçalves está falando assim: doutor, as pessoas podem fazer, todas as pessoas podem fazer harmonização ou tem alguma contraindicação? Ótima pergunta, Bruna, muito obrigado pela sua participação. E vamos lá, gente, obviamente que todo mundo pode fazer a harmonização facial. Não tem contraindicação, e isso foi uma pergunta da Andréia, lá de Santana também. Qual a idade para a gente começar a fazer a harmonização e se tem alguma contraindicação? Então vamos aproveitar já a responder tanto a Andréia quanto a Bruna. Gente, não tem contraindicação a harmonização facial, não tem uma idade correta ou determinada para se começar ou para parar de fazer a harmonização. Você que é mais jovem pode fazer? Lógico que pode, mas é claro que a pessoa que é mais jovem, ela normalmente não vai ter tantos problemas estéticos que estão ligados ao processo de envelhecimento. Então você não vai ter rugas ainda, não vai ter essa queda do rosto, não vai ter uma série de problemas estéticos nesse sentido. Mas você pode querer melhorar a anatomia e o formato do seu lábio, você pode querer melhorar a anatomia e o formato do seu nariz, por exemplo, ou da largura da sua mandíbula, aqui embaixo do contorno mandibular, ou eventualmente a projeção, o volume na região do queixo, né? Então, essas questões mais pontuais, principalmente no que se refere ao preenchimento, um adolescente, um jovem, tem total possibilidade de fazer sem nenhum problema. E tem limite de idade para fazer a harmonização facial? Também não, é claro que não. Tá? Qualquer pessoa pode fazer. E aí me perguntam assim, não, mas eu nunca fiz e agora eu já estou com 50 anos, já estou com 60 anos, ainda adianta fazer? É claro que adianta. Sempre a gente consegue melhorar, dar uma condição estética mais agradável, deixar o seu rosto mais bonito. E é claro, como eu estava falando no bloco anterior a respeito do gerenciamento do envelhecimento, se a gente começar a fazer esses procedimentos mais cedo, ali pela faixa dos 30 anos, 30 e poucos anos, a gente vai ter um resultado melhor nesse gerenciar do envelhecimento, não tem dúvida. Então, quanto antes começar, melhor. Então, você que está aí me ouvindo, no carro, no trabalho, pelo aplicativo, que está me vendo no YouTube ou no Instagram, tem 30 e poucos anos, nunca fez nada ainda, é a hora de você começar a pensar em fazer procedimentos para manter a sua estética de face. Manage Aging, tá? E as pessoas mais velhas também podem fazer. Eu não vou ter, né, obviamente, o mesmo resultado se eu tivesse começado antes, mas a gente sempre tem como melhorar, sempre tem como melhorar a autoestima e a autoimagem de todo mundo, tá? Então, respondendo a Andréia de Santana e a Bruna Gonçalves, não tem contraindicação e não tem uma idade específica para fazer harmonização. O João Solado está me fazendo uma outra pergunta aqui. Muita gente diz que a harmonização tira nossa real identidade para todos que fazem saírem diferentes. Como você acha que isso pode ajudar na vida? Muito obrigado, João, pela sua pergunta, pela sua participação. João, a ideia é exatamente o contrário disso. A ideia é fazer com que você continue parecendo você, tá? Essa história de fazer harmonização para ficar todo mundo igual não é legal, né, gente? Tá? Então, infelizmente, aconteceu aí nos últimos anos e, graças a Deus, isso vem mudando, tá? Porque a maioria dos profissionais estão entendendo essa diferença.
Mas, infelizmente, muitos profissionais e muitos pacientes acabavam exagerando em alguns procedimentos, principalmente com os procedimentos de preenchedor, e aí acontecia uma coisa engraçada. Todo mundo ficava com a mesma cara. Então, principalmente as mulheres, né? Todo mundo com lábio extremamente grande, todas elas com a bochecha extremamente grande, todas elas com a testa completamente parada com botox, né? E aí fica mais ou menos que todo mundo igual. João, a ideia é exatamente o oposto. A ideia é fazer com que você não perca a sua essência, fazer com que você não perca a sua individualidade. É deixar você mais bonito e mais jovem, parecendo você mesmo. Ontem mesmo eu fiz atendi uma paciente no consultório, uma paciente muito querida nossa, a Flávia, e a Flávia, a hora que eu terminei o preenchimento dela, ela virou e falou, nossa, mas sou eu mesma. Eu falei, é claro, você esperava quem? Né? É claro que é você mesma. Ela falou, nossa, eu tinha medo de que eu fosse ficar muito diferente, que eu fosse ficar transfigurada. E eu falei, então, tá vendo? Viu como você podia acreditar e confiar que os preenchimentos de ácido hialurônico sendo feitos na medida certa, na proporção certa, eles vão trazer um benefício sem exagerar e sem ficar todo mundo igual, tá? Então, é essa a ideia, é essa a nossa determinação em deixar todo mundo aí parecendo consigo mesmo. Uma pergunta aqui no Instagram. Quando a Carolina, obrigado Carol pela sua pergunta, quando os fios de PDO não podem ser indicados ou quando são contraindicados os fios de PDO? Muito boa pergunta, Carol. Na verdade, a gente também não tem assim uma contraindicação específica para os fios de PDO. Claro, gente, que são procedimentos estéticos, são procedimentos que têm que ser feitos com muito cuidado, tá? Então, a gente precisa avaliar a saúde geral do paciente e a gente precisa entender um pouco mais sobre possíveis limitações, tá bom? Então, óbvio que é fundamental que você esteja num profissional bem qualificado, que tenha conhecimento, para que você consiga ter um bom tratamento e com poucos riscos. Eu vou aproveitar a pergunta da Carol e deixar muito claro, gente, que todos os procedimentos envolvem risco, mas os procedimentos de harmonização facial, eles são muito seguros, tá? Com riscos muito pequenos, e desde que sejam feitos por profissionais habilitados e éticos, a gente praticamente não tem problema. O Roberto de Santos colocou aqui, ó, adianta começar após os 50 anos ou com 50 anos? Já respondi isso, né, Roberto? Obrigado pela sua participação. Sim, adianta sim. A Cláudia de Santo André está perguntando assim, ó, tenho vontade de fazer, mas tenho medo. Você sabia que isso é uma colocação muito comum dos pacientes? E aí e a minha pergunta é assim, você tem medo do procedimento ou você tem medo do resultado? Então a gente precisa entender um pouquinho melhor qual é esse seu medo, Cláudia. Se for medo do procedimento, não tenha esse receio, porque a gente faz da maneira mais confortável possível para você. Se for medo do resultado, nós estamos falando até agora de um termo fundamental na harmonização que é naturalidade, tá? Então, me procure ou procure um profissional que tenha esse conceito da naturalidade, ok? Que você não precisa ter medo de ficar muito diferente, tá bom? Na mesma linha, a Cristina do Jaçanã está falando assim, ó, Deus me livre, não quero ficar com a cara toda estranha do jeito que eu vejo no Facebook. É isso mesmo, né, Cristina? Alguns profissionais e alguns pacientes, infelizmente, exageram, né, sobre isso. E se você quer ver mais casos de harmonização facial feitos por mim,
corre lá no meu Instagram, @dr.silviodefreitas, que você vai ter a oportunidade de ver casos lá que eu realizei antes e depois muito legais para você entender como é possível eu te deixar mais bonito, mais bonita, mais jovem e ainda com muita naturalidade, sem fazer com que você pareça uma outra pessoa. A questão aqui é naturalidade de resultado e segurança. Vamos lá, vamos mais uma pergunta aqui. Tá bombando aqui de pergunta. Tenho 44 e nunca fiz Botox. Você me recomenda fazer Botox ou harmonização facial? Vamos lá. Bom, como eu te falei agora há pouco e como vocês já entenderam, Botox é um dos procedimentos de harmonização, né? Você está querendo dizer provavelmente ácido hialurônico. Eu recomendo você fazer os dois, tá? Então, uma outra coisa que eu falo bastante na harmonização é assim: não existe a palavra ou, existe a palavra e. Então, você não vai fazer ou Botox ou preenchedor. Você vai fazer os dois. E com 44, muito provavelmente, você já precisa fazer um retoquezinho de cada um, tá bom? Então, me procura, que eu vou ter o maior prazer do mundo em te orientar mais pessoalmente. Olha aqui, ó, uma outra questão importante. As perguntas estão bombando aqui. Nós estamos, infelizmente, chegando daqui a pouquinho ao final do nosso programa. Então, eu quero deixar aberto o meu canal do Instagram, @dr.silviodefreitas, para que você me mande um direct, para que você me mande todas as perguntas. E pode ficar tranquilo que todo mundo que me perguntou e que eu não consegui responder aqui ao vivo no programa, eu vou entrar em contato e responder para tirar as suas dúvidas. Para fechar, tem uma questão importante. A Flávia de Osasco está falando assim: tenho vontade de fazer, mas não é para mim, é muito caro. Então, Flávia, essa é uma questão que muitas vezes pode parecer um obstáculo para algumas pessoas. E saiba que hoje a gente tem como fazer um planejamento, um escalonamento do seu tratamento de forma gradativa. E isso pode fazer com que essa questão financeira, essa questão de valores, de custo de procedimento, possa ser muito bem equalizada, tá? Então me procure um profissional responsável, ético, que trabalhe direitinho, que tem sim como você fazer a harmonização, mesmo que seja de forma escalonada, mesmo que seja de forma programada para fazer, tá bom? Nós temos aí 2 minutinhos, não vou conseguir responder muito mais perguntas para você, mas me comprometo a responder a todos que mandaram mensagem para a gente, e o meu Instagram está à sua disposição. Uma última questão: se eu não gostar do resultado, dá para tirar? Uma pergunta da Clarice. Dá sim, Clarice. Tenha tranquilidade com relação a isso. Os procedimentos são todos temporários e a maioria deles reversíveis. Ok, gente? Bom, eu quero deixar aqui mais uma vez o meu agradecimento à Adore Mais FM. Estamos finalizando, infelizmente passou tão rápido o nosso programa, e combinar com você que a semana que vem, terça-feira, 17 horas, nós estaremos aqui mais uma vez para um HoffCast, um bate-papo de harmonização facial comigo, Dr. Silvio de Freitas. E no programa seguinte, no próximo programa, nós vamos falar mais sobre Botox. Então, vá mandando a sua dúvida, o seu questionamento, para que a gente fale mais sobre Botox, toxina botulínica, no programa da próxima terça-feira, 5 horas da tarde. E eu te espero aqui na Adore Mais FM para mais um HoffCast. Obrigado, beijo no coração de todos vocês e até a próxima semana. Você acabou de ouvir
na Adore Mais FM Hoffcast, com o Dr. Silvio de Freitas.